Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar, capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Espere em Deus, tenha esperança. Nosso refúgio é Jesus Cristo. Vamos orar. A fé nos enaltece e nos fortalece. Renovemos nossa vida no poder da gratidão,
e do amor. Jesus nos acompanha. A Mãe Divina nos cobre com seu manto e nos protege por toda a eternidade. Vamos viver de uma forma intensa e verdadeira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Senhor, protegei-nos e libertai-nos. Ampara a nossa vida e abre nossos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Aqui e agora, infinita e a luz bendita do Pai vem para nós. Feche seus olhos, concentre-se no grande Pai, no Pai que criou tudo, nos criou e criou você. Sentindo a força do Pai no seu coração, nós nos erguemos e a essência de nosso ser se manifestará por toda a eternidade. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se
para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos renovar nossas vidas, vamos meditar, vamos orar, vamos nos ligar profundamente com todas as coisas do além, para nos familiarizarmos de uma forma bem profunda. Hoje vou ler um texto que está no meu livro. O ser humano ocupa-se de uma porção de tarefas em seu dia a dia. Desta forma, o dia passa e ele não tem um aprofundamento e uma dedicação ao seu ser, ao processo divino que o criou. Além disso, ele entorpece seu inconsciente com gravações inadequadas, muita violência, notícias inadequadas na TV, filmes impróprios, onde ele deixa de sentir Deus e a beleza da natureza. Nossas crianças, na maior parte das vezes, estão cercadas de videogame, TV, faltando uma religião, um aprofundamento, uma ligação com Deus, com a natureza. Alicerces profundos ligados ao poder divino, à bondade, à fraternidade, ao processo criador, são necessários. Ao lado disso, uma gratidão profunda por toda a beleza, por todas as chances que nos são proporcionadas, por Deus, nosso Pai, por nossos pais, por nossos antepassados, é necessário, é fundamental. Precisamos acordar, resolver as pendências, aproveitar melhor o nosso tempo, estabelecer rotina mais profunda em nossa vida, para assim podermos viver melhor, viver com mais carinho, com mais paciência e delicadeza. Precisamos pensar em nossas crianças. Na prática meditativa, nós nos aquietamos, serenamos para sentir uma comunhão profunda com o nosso Pai. Namastê, Catarina. Então, para sentirmos uma ligação profunda com o nosso Pai, precisamos meditar, precisamos orar. Agora, enquanto ouvimos a música, vamos entrar no estado de profundo relaxamento, de profunda paz. Vamos entrar na consciência do nosso ser.
E assim, no silêncio de nossa mente, de nosso coração, abrimos nossos canais para Deus. E vamos abrir nossos canais em gratidão. Agradeço a Deus tudo que nos é proporcionado. Agradeço a luz do nosso ser e a força intensa de nosso coração. Que assim seja. Amém. 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 Hoje vamos realizar o Japamala, Japamala da felicidade, do amor universal. Sente-se, feche seus olhos, relaxe seu corpo, segure o Japamala e vamos começar a repetir cada frase. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, 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 a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. A luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta, a luz do meu ser se manifesta. Cumpra-se por direito divino aqui agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da minha família, para todos os meus antepassados, para todos os seres do universo inteiro. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Vamos realizar hoje
O Evangelho no Lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje e agora o Evangelho no lar. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus 11 até 25. Pode parecer singular, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes,
mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força a esses não quer Deus abrir a força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, não o acaso, quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que o compete prescrever-lhe o que devo fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Assim sendo, vamos observar que os humildes e os bondosos de coração têm abertura para Deus, e que devemos nos tornar cada vez mais profundos, verdadeiros e leais para com todos os movimentos de nossas vidas. Concentre-se para realizar a sua meditação. Fixe o chakra frontal. Deixe seu corpo suave e leve e abra seu coração para Deus.
Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres, e que sejamos seres livres, iluminados, conscientes, realizando diariamente o Evangelho no lar. Que assim seja. Namastê. Vamos nesse instante ouvir serenar nossas vidas, esperar, avançar no caminho da luz, do amor e da verdade. Que a força infinita do amor venha para todas as criaturas do céu e da terra. Vamos ouvir agora e realizar o Evangelho no lar. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebeu 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos, ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei outros. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens.
restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo não semeei onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro em mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no no que tem 10 talentos, ao que tem 10 talentos, enquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus 25, parágrafo 14 a 30. Então, vendo a parábola dos talentos, podemos compreender que Deus nos dá segundo nossas obras. E se recebemos trabalhando, laboreando o máximo que pudermos, faremos o progresso. E o Senhor quer que façamos mais e que tenhamos progresso, luz, amor e saúde. Quanto mais soubermos progredir, melhor. Deus nos dá a eterna capacidade, no esforço, no trabalho, na dedicação, faremos florescer tudo aquilo que o Pai nos envia. Na preguiça, na alienação, não saberemos progredir. E assim isso será muito triste para todos nós. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão, vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que o Senhor nos acompanhe. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto divino, da fé, da saúde e da alegria. Que Nosso Senhor compreenda nossa vontade. Que possamos auxiliar, que possamos trabalhar, ter energia revigoradora para nos sentirmos cada vez melhor. Aqui, o planeta Terra é o planeta da ação, do labor, da dedicação a si e ao próximo. Sentindo a realidade do Evangelho, concentremos-nos em Deus, na Mãe Divina, e vamos pedir que ela nos ilumine e nos proteja. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos envolva, nos proteja, nos ilumine e nos liberte de todo mal. Que assim seja para todos os seres do universo. Amém. Evangelho no lar. Vamos nos concentrar, vamos orar, pedindo a Deus, a Jesus, aos mestres amigos, infinitos e leais, que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então vamos nos concentrar nessas palavras de Jesus, na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estejamos ligados à força infinita do Pai. Concentremos-nos numa meditação profunda, fixando o chakra frontal. Jesus nos abençoe, nos cure, nos alivie. Vamos orar. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que Jesus nos acompanhe. Que os nossos corpos sejam protegidos pelo manto divino de Nossa Senhora. E que assim todos nós sejamos seres livres, independentes e felizes. Que a força do Divino Pai, do Divino Senhor, nos acompanhe por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós, rogai por nós. Que assim seja. Em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente. Concentre-se em Jesus, na Mãe Divina, nos anjos e santos, em quem você deposita a fé. A realização do Evangelho no lar deve ser diária. Vamos ver aqui esta parte. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam
e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruiu, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. São Marcos 11 e São Mateus 21. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Concentremo-nos e saibamos que Jesus queria que a casa de oração fosse casa de oração e não um mercado. O mercado, o dinheiro, a insensatez, a ganância, tudo isso é para o lado de fora. No lado do Senhor, temos a fé, o amor incomparável e a correção ilimitada. Concentremos-nos em Jesus, nos mentores do espaço, nos seres amigos que nos auxiliam. Vamos visualizar Jesus entrando no nosso templo, entrando no nosso local de orações, luminoso, brilhante. Ele vem na nossa direção, sorri para nós, estende suas mãos sobre nossas cabeças. Recebemos os fluidos energéticos, magnéticos, curativos. Jesus nos ama. Jesus nos abençoa. Nesse momento em que o novo ano se inicia, peça a Jesus, aos seres em quem você deposita fé, aquilo que você mais necessitar.